Olá, amigos, sejam bem-vindos mais uma vez a um podcast do Centro Alfa de Ensino Alfa Educacional. Hoje, um podcast especial. Eu estou aqui recebendo o Dr. Fábio Bolognani. Ele é médico homeopata, ele é coordenador responsável por um serviço de homeopatia na Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, um centro de atendimento especializado que vocês vão conhecer um pouquinho através da fala dele. Ele é presidente da Federação Brasileira de Homeopatia, né? E membro da Câmara Técnica de Homeopatia do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro. Fábio, muito obrigado. Momento importantíssimo para ouvir você falar nessa situação, mais uma vez, que a homeopatia está sofrendo aí, em dúvidas, né? E que você, melhor do que ninguém, com a sua experiência, com a sua vivência, com a prática clínica, pode esclarecer a todos nós, comunidade homeopática, aos estudantes de homeopatia, aos usuários e aos simpatizantes de homeopatia. Fábio, a palavra está com você para você fazer uma reflexão aí desse momento. Muito obrigado, viu? Então, boa noite a todos, né? É uma honra ter sido convidado aqui para poder dar algumas palavras sobre homeopatia, né? Já que eu me encontro dentro dela desde 1977, né? Então, eu tenho uma vida construída em cima da homeopatia, né? E, inclusive, fui para fora do país, dentro do maior centro de pesquisa de homeopatia que existia no mundo na época, nos anos 80, que era a França, né? Então, eu fiz os cursos de especialização franceses, eu trabalhei no hospital homeopático dentro de Paris, Hospital Saint-Jacques, tá? Onde se fazia homeopatia junto com a alopatia. Então, tem alguma bagagem nesse ponto. Não, primeira coisa, a nossa homeopatia é uma medicina hipocrática. Quem propõe a homeopatia foi Hipócrates, tá? Existia a contrários curentur e a similis curentur e vix medicatrix naturais. São três modelos de se curar proposto por Hipócrates, né? Então, Hahnemann, na verdade, a partir de 1790, né, ele começa a descobrir de uma vida já atribulada, de grande profissão de medicina, mas insatisfeito com os resultados, ele vai e começa a estipular, através de uma experimentação, uma maneira, né, de sensibilizar. A grosso modo, o que nós podemos comparar com a homeopatia? Por exemplo, as vacinas, quando nós damos doses mínimas de um micro-organismo para ser capaz de fomentar a criação de imunidade, o princípio da homeopatia é muito semelhante a isso. Você dá doses mínimas para estimular uma capacidade reacional. Só que o que ele descobriu é que várias substâncias poderiam provocar isso, né? E existem critérios chamados de suscetibilidade. O que ele identificou é que existem indivíduos que podem ter uma mesma doença, mas com características reacionais diferenciadas. E com isso, vários medicamentos podem ser colocados, entendeu, por indivíduos com maneira semelhante de reagir. Então, vejam bem, quando nós falamos de alopatia, uma pesquisa sobre o medicamento, que está em medicina, mais de 90% das doenças não tem remédio. Tá? O que é certo é que uma minoria de doenças você tem um remédio específico, e mesmo assim não é 100% o resultado. Tá? Então, o Perfeito. que acontece? Dentro dessa situação, o médico ele trabalha numa arte, tá? Que se serve da ciência em alguns pontos para dar algumas garantias em alguns tratamentos. Nós não somos vinculados e dependentes 100% da ciência, porque nós temos que trabalhar uma sensibilidade do indivíduo. Então, existem vários métodos de se praticar a medicina, seja pelo medicamento, seja pela área psicossomática, seja pela cirurgia, seja pela vacina, tá? Seja pela fisioterapia, pela fonoaudiologia. São múltiplas formas de praticar a medicina, como a odontologia, que é uma expressão da medicina bem localizada devido à complexidade. Né? Então, o que nós temos dentro desse quadro, né, de tratamentos e possibilidades, várias opções. E a homeopatia é uma delas. Tá? Mas agora, o aspecto histórico, onde a maior evidência que existe sobre a homeopatia foi o surgimento dela em nível de reconhecimento mundial após as atividades terapêuticas na epidemia mundial de cólera que assolou a Europa entre 1830 e 34. A homeopatia foi reconhecida porque salvou milhões de vidas e dali surgiram hospitais homeopáticos pelo mundo todo.
Muito Assim, bom. até os fins dos anos de 1800, tá? Início de 1900, existiam hospitais homeopáticos pelo mundo todo, em função de um resultado, numa evidência em doenças infecto-contagiosas. Vejam bem, a história da homeopatia é essa, tá? Ela surge daí. E essa metodologia, tá? Digamos assim, onde você não tem tanta química, tanta agressão para promover o estado reacional, ela ganhou rumo, né? Hoje, nós temos no mundo mais de 500 milhões de pessoas que se tratam na homeopatia. E é um número de crescente. Por quê? A homeopatia é muito útil nas doenças crônicas. Porque uma coisa é você tratar um quadro agudo, você resolve o quadro agudo, mas a doença crônica ela continua. Então, você tem uma asma, faz uma crise, você trata a crise de asma com alopatia. Mas você não impede que venham mais crises. Aí entra o conceito da homeopatia, restabelecendo o padrão de saúde. A homeopatia se preocupa em restabelecer a saúde do indivíduo. É muito diferente de tratar uma doença apenas, é estabelecer a saúde num contexto que você pode adoecer eventualmente. Tá? Então, não existe, digamos assim, uma luta entre a homeopatia e a alopatia, porque elas se complementam. Muitas vezes, numa crise muito forte, um medicamento alopático é mais indicado do que o homeopático para preservar a vida ou um órgão. Isso é a questão que o médico escolhe. Tá? Então, vejam bem, nós somos centenas de milhares de médicos homeopatas no mundo que somos alopatas. Formações como médicos alopatas que fazemos também homeopatia. Não somos diferentes, nós somos homeopatas médicos. Ou seja, estamos lá porque vemos resultado. Tá? 90% das doenças sem tratamento e vemos que a homeopatia pode ajudar em muitas delas. É essa que é a grande surpresa. Por quê? Essa história nossa, né, de opção terapêutica, tá? Soma-se isso a conhecimentos milenares, ela vem de uma resolução chamada Alma-Ata, 1962, onde a Organização Mundial da Saúde decidiu que todas as medicinas dos povos tinham que ser colocadas a nível de ciência, porque os povos se tratavam dessa maneira. Então, vejam bem, você tem a medicina ayurveda, a fitoterapia, você tem a homeopatia, você tem a acupuntura ou medicina tradicional chinesa, tá? Fora outros métodos que existem, tá? E esses métodos tinham resultados e tratavam populações em grande número com grandes resultados. Então, a partir desse momento, as escolas surgiram, principalmente no nosso Ásia, né? No Oriente, na Ásia, nós temos grandes escolas de homeopatia e acupuntura e outras coisas mais, mas principalmente o foco da homeopatia. Então, o que, que acontece? Nós estamos sendo, digamos assim, colocados num prelo através de uma pessoa que se diz, né, ou que se coloca na posição de presidente de um instituto, que a nível mundial tem vários iguais, ou seja, é uma orquestração mundial, tá? Que trouxe que houve uma publicação numa revista de ensaios terapêuticos alopatas que seguem metodologias que não se apropriam exatamente do modelo homeopático e disseram que ela não tinha uma consistência. Mas os estudos, digamos, escolhidos não eram os que os homeopatas costumam usar. Vejam bem, houve já de cara um problema. Você não pode avaliar uma ciência utilizando critérios de uma outra ciência. Veja bem, isso não dá para fazer. Em seguida, fala-se que houve na Austrália um instituto que fez uma pesquisa sobre a homeopatia, mas foi feito em 2012 uma pesquisa no instituto, foi comprovado que comprovou a ação da homeopatia, fizeram, não publicaram, fizeram em 2015 um outro, e o Senado australiano veio a condenar esse instituto por práticas não científicas na análise da homeopatia. Isso aconteceu, está até documentado. Né? Então, veja bem, fala de duas coisas, né, que não são verdades. Faltam com a verdade. Então, nessa hora, nós vamos ver quem está falando. Quem está falando é um médico, é alguém que tem competência na área do diagnóstico, da terapêutica, do prognóstico. Para falar sobre medicina, você tem que estar aí ou ser um paciente se tratando com remédio e dizer isto me faz mal, isso me faz bem. Ele tem todo o direito de falar. Agora, alguém que não trabalha na área da medicina, que não faz diagnóstico, que não faz prognóstico, que não estabelece terapêutica, não tem a mínima condição de criticar qualquer coisa que nós viemos a fazer com homeopatia.
Fizemos uma análise muito grande sobre essa indivídua, né? Que profere aí agora uma série de coisas na imprensa e que não dá o direito de resposta, porque eu sou da Câmara Técnica de Homeopatia do Estado do Rio de Janeiro. As câmaras técnicas do Brasil pediram direito de resposta nos jornais e não tiveram. Então, são ataques sucessivos. Tá? Isso me lembra uma época na Alemanha, antes de 1939, me lembra um homem chamado Goebbels que plantava mentiras e mentiras sobre o judeu, e acabou que o povo alemão começou a achar que o judeu era o mal deles, e fizeram atrocidades com a concordância da sociedade, porque ela estava imbuída de aquilo seria uma verdade, que eles eram mal. Então, está sendo colocado agora é muito parecido, porque nós não temos o direito de resposta, não conseguimos o meio de imprensa, não sei se é porque há agentes financeiros ou não, mas o pior, numa análise da pessoa que está criticando a homeopatia, ela é consultora de um laboratório farmacêutico. E a formação dela de graduação é dentro de um laboratório farmacêutico. Conflito de interesse é dinheiro. 500 milhões de pessoas no mundo não consomem remédios alopáticos, ou se consomem é muito pouco. E é uma evolução gigantesca. Parece que saiu de 3% do mercado farmacêutico, já está atingindo 14%, está tirando espaço, principalmente em doenças crônicas, que se usa remédio todo dia. Então, essa situação não é a preocupação na saúde do indivíduo, mas sim na doença, porque na doença ele vai tomar remédio sempre. Na saúde, ele vai se desprendendo da necessidade do remédio. Aí é o primeiro conflito de ideias entre a homeopatia e a condição do que se fala do que seria ciência. Por quê? Vejam bem, nos remédios alopáticos que nós testamos, eu era cardiologista, trabalhei, fiz parte da equipe mundial para lançar um nifedipina pela Bayer. Conheço muito bem, não é 100% dos pacientes que conseguem resultado. Então, quando você tem um tratamento alopático que tem efeitos colaterais para um grupo e outros não têm o efeito desejado, este grupo é tratado como? Ele é largado, né? Nós temos aí na própria Bayer, que lançou um remédio chamado Lipobai, que era uma maravilha para tratar o colesterol e triglicerídeos ao mesmo tempo. Promoveu, olha, era um padrão ouro, dos melhores remédios do mundo. Em pouco tempo de ação no mercado, fez rabdomiólise, matando as pessoas, foi tirado do mercado correndo. Mas o padrão digamos assim, de pesquisa era padrão ouro. Olha que lindo. Que coisa, hein? Então, você não encontra na história da homeopatia nenhum tipo de adverso com farmacovigilância. Não tem um remédio homeopático que tenha sido dito prejudicial às pessoas na história farmacológica da homeopatia. Então, o que acontece? É uma pseudociência? Jamais. É uma ciência que tem mais de 200 anos, tá? Que é exercida por médicos no mundo todo, com resultados, e sem propaganda, e sem remédios vermelhos, amarelos ou mirabolantes. O vidrinho é o mesmo de sempre, vidrinho âmbar com gotinha, ou bolinha, ou tabletinha, ou pozinho. Isto não mudou. Então, não tem efeito placebo visual do medicamento. E, para piorar, quando fala sobre placebo, nós temos pesquisas em veterinária. O que me assusta é que o bicho tem placebo. São pesquisas publicadas, confirmadas, entendeu? De ação em massa. Eu tenho uma fazenda onde eu aplico homeopatia nos meus animais. Eles são saudáveis, são de modelo orgânico, nós produzimos comida limpa. Hoje você tem o boi verde aí colocado no mundo todo. Verdade. Porque a ação do medicamento homeopático é benéfica, isso é publicado. E qual é o efeito placebo que você tem sobre uma vaca, sobre uma galinha? Eu queria saber como é que você faz. Você passou carinho, né, no bicho, com isso ele ficou bom? Não, aquilo é colocado dessa maneira e o bicho lá está bem, muito bem, obrigado, de saúde. Então, isso, como pseudociência, crença e placebo, isso cai por água abaixo. As pesquisas básicas são publicadas pelos grupos brasileiros. Temos um gírio, um conglomerado de cientistas homeopatas que circulam o mundo apresentando essas pesquisas. É uma vergonha a pessoa não ler isso e está falando as bobagens que está falando. Para piorar,
Carência de evidência científica, não existe carência. Nós temos várias publicações que são colocadas no mundo. Vejam bem, a homeopatia faz publicações clínicas, essencialmente, tá? Alguma coisa em pesquisa básica, porque é caro. E nós não ficamos tirando dinheiro das pessoas, entendeu? Para ganhar depois. A gente não faz isso. Exatamente, Não exatamente. tem propaganda. É uma relação da fabricação do remédio àquela utilidade. Uma receita de um médico aqui no Brasil, ela é feita igualzinha lá no Japão. A forma de escrever é a mesma, a linguagem é a mesma. Então, um médico no Japão prescreveu alguma coisa para a pessoa, eu sei por que ele está dando remédio aqui no Brasil. Nós não falamos a mesma língua, mas nós falamos a mesma A medicina. mesma medicina. Entendemos a mesma medicina. Isto é uma ameaça terrível para grupos, obviamente, da área Big Pharma, porque ele tem um remédio que ele vende com um nome. Entendeu? A mesma substância com vários nomes, eles brigam pela propaganda para vender uma mesma substância. Nós não temos isso, não fazemos essa intermediação. Então, não somos lucrativos para a indústria farmacêutica nesse ponto. Mas nós somos lucrativos para a saúde da população. Aí que vem o problema, quando a pessoa quer mexer com a saúde da população. Aí nós ficamos em briga mesmo. Aí nós vamos ter um problema muito sério, isso é inaceitável, porque Goebbels está rondando essas pessoas. Isso está me deixando muito preocupado. É verdade. Depois, nós temos atitude científica, sim, estamos no SUS, atendemos no SUS. Existem várias pesquisas já feitas na Europa mostrando redução de custo de manutenção da saúde das pessoas. Não pegaram essas pesquisas para ler, porque reduzir custo pode ser realmente uma coisa não desejada. É, Tá? é. Nosso rigor metodológico, nós usamos um rigor homeopático. O homeopático significa que são indivíduos tratados, então vai ser sempre diferente. Nunca vai ser uma substância para tratar um mal comum. Nós vamos ter várias substâncias para tratar males comuns ao grupo de pessoas, mas cada um vai ter seu modelo reacional. Isso é respeitado na homeopatia, analisado, e nós já temos metodologia suficiente para garantir esses resultados. Tá? Agora, homeopatia é uma falácia, é uma coisa absurda, né? Colocada frente a tudo isso que nós temos. Né? 500 milhões de pessoas tomando placebo nesse mundo e ficando boas. Realmente é impressionante. É Sem impressionante. propaganda, sem apelos, realmente é impressionante. Tá? Então, o que acontece? Sou responsável aqui pelo serviço de homeopatia na Santa Casa, temos um ambulatório pleno de doenças neurológicas, né? Que são difíceis de tratar, porque, vejam bem, o nosso sistema nervoso ele trabalha na esfera físico-química. Qual é o remédio alopático que trabalha nessa área? Não tem. Só químico. Então, o que nós descobrimos que o remédio homeopático age nesse padrão físico-químico. Parece que nós conseguimos, é o que nos parece, né? A nossa evidência é que nós conseguimos estimular o que nós chamamos de neuroplasticidade. Já apresentamos nos congressos de pediatria nacionais e aí em São Paulo, tá? Mostrando resultados de tratamento de mais de 200 indivíduos ao longo de mais de quase 10 anos, com avaliação por fisioterapeutas externos, com bons resultados, acima de 65%, tá? Em termos de recuperação em várias áreas. Né? Ou seja, nossos trabalhos são mais clínicos? São, porque nós somos médicos. Sim. Tá? Nós não temos uma substância para avaliar o valor dela, não é isso. Nós temos um método terapêutico para ser avaliado pela questão do resultado. É muito diferente. A nossa racionalidade é para a saúde do indivíduo, não é uma racionalidade para mantê-lo doente, tomando remédio o tempo todo. É isso aí. E me assusta se querer colocar coisas que não têm nada a ver, tá? Mas com a ausência de direito de defesa, cria esse fato, né, de que a população, puxa, estão botando homeopatia, eles estão calados, eles não se defendem. É Olha bem que absurdo, que covardia, né? covardia. Isso tem um Covardia. intuito o quê? Financeiro? É um intuito de adoecer e deixar doente para gastar dinheiro com remédio? Eu não acredito que nossos colegas médicos, né, que tenham um médico em sua alma, em seu coração, que é para fazer o bem ao indivíduo que ele está tratando, que caia numa falácia desse tipo por uma pessoa que nem está inscrita no próprio conselho, que nós sabemos que quando inscrito no conselho você responde e tem responsabilidade sobre seus atos. Quando você não está no conselho, você não tem padrão ético nem moral.
Esse que está acontecendo. Buscamos aqui e não vimos o nome da pessoa no conselho. Isso me deixa muito preocupado, tá? Porque nós, médicos homeopatas, tratamos as pessoas e caso haja queixa sobre nós seremos punidos pelo nosso conselho e eu desconheço o médico homeopata passando por isso. Agora, me veio um fato recente que esse indivíduo, né, que se propõe a estar contra a homeopatia, um paladino da injustiça, colocou o fato de uma cantora famosa recente que veio a falecer, né, com 83 anos, com uma quantidade de patologias que só quem é médico entende. Caramba, ela viveu até essa idade, com tudo isso de doença. Viva este homeopata! Claro, com todos os outros médicos que atuaram com ela, mas que forma bonita de lidar e conseguir levar uma pessoa com patologias graves até essa idade e, ao que se sabe, com qualidade de vida. Sim. Ou seja, invertendo as coisas, sem conhecer a medicina, por não ser médica, por não ter CRM, não saber o que é diagnóstico, não saber o que é remédio, não saber o que é prognóstico. Só pode vir de uma pessoa desqualificada tal atitude. Isso é muito claro. Agora, me preocupou quando nem no Conselho de Biologia encontro um registro. Isso é sério, porque não paga pela sua palavra. Este é o mais sério que nós temos aqui. Pode ser antiética sem ser punida por um conselho. É um ser livre falando o que quer, sem responsabilidade, porque não tem a verdade em suas palavras. Então, eu acho que, em relação à nossa especialidade, ela é muito bem fundamentada. Vi um escrito de algum colega aqui que parece que quer colocar à prova que é perfeito. Todo mundo tem que ser, toda a especialidade tem que ser colocado na visão. Agora, falar isso baseado numa pessoa que não tem qualificação, isso é de estranhar. É de estranhar muito. Vamos pesquisar sobre esse colega, se ele tem alguma ligação tão forte com a Big Pharma para poder fazer um negócio desse. Esperamos que não, que seja apenas um grande representante da medicina e que falou coisas que talvez não devesse ter falado. Mas eu quero repetir para vocês, o direito de resposta não está sendo dado em todas as instâncias de todos os estados do Brasil, nós não estamos conseguindo. Tá? Nós estamos tentando, mas essa imprensa, que é um grupo único que manda Rio e São Paulo nesse eixo aqui, não está respeitando, tá, o nosso pedido, ou seja, nós não estamos tendo esse direito. Isso é muito sério, tá? Isso veio mostrar que pode ser que hajam outras intenções que nós desconhecemos, né? Porque nossa intenção é na saúde do nosso paciente, é assim que o homeopata funciona. Eu não tenho remédio para dar para todo mundo, eu tenho remédio para o indivíduo. Somos médicos clínicos, tá? E hoje temos homeopatas com especialidade, né? Então fica aqui o nosso desagravo, dizendo o que nós vemos que está acontecendo. Espero que isso sirva para que vocês saibam da verdade que está acontecendo e me parece que está faltando verdades de outro lado. Isso é que é o problema. E não se esqueçam, a homeopatia surgiu no mundo porque tratou a epidemia de cólera da Europa. Foi o que salvou. Foi por isso que se tornou uma medicina explodida no final dos 1800. Hahnemann foi para a França, era um centro mundial de saber, porque aquele gênio, durante 8 anos, pôde ensinar os médicos lá a como conduzir a homeopatia. E nós temos essa avaliação da doença crônica, como lidar com a doença aguda, a questão psicossomática, a questão das epidemias, tudo isso é muito bem tratado na homeopatia. Tá? Então, assim, fiquem seguros, né, de que nós estamos aqui buscando que essas verdades venham à tona para que a população seja bem informada. Tá? É isso que eu podia dizer para vocês. Puxa, Fábio. Mário, te agradeço. Fábio, Espero que essas imagina, palavras possam eu só tenho que espalhar por aí. É isso mesmo. Eu só tenho que te agradecer, porque era isso que a gente precisava. Essa fala tua sensata, equilibrada, de verdade, né? Cheia de indignação, que não há dúvida que é o que está nos levando realmente a preparar esse material para poder colocar na mídia, né? Pelo menos nas redes sociais, para as pessoas conhecerem um pouquinho esse outro lado que não está sendo dada essa oportunidade de esclarecimento, né? Fica só um lado, um interesse único, né? E a gente sabe que ali tem conflitos, como você mesmo falou. Então,
Eu acho que está na hora da gente passar limpo a verdade. E acho que você foi muito feliz na sua fala, sensata, equilibrada, uma fala médica. Eu acho que isso é importante. É isso que a gente precisa. Mais uma vez, muito obrigado. Era isso que a gente gostaria mesmo de ouvir de um profissional que tem essa expertise, que tem esse conhecimento, tem essa sabedoria, esse coração que você tem, um atendimento humanitário que você presta na Santa Casa de Misericórdia no Rio de Janeiro, e, enfim, em todas as suas ações no tratamento daqueles que realmente sofrem e cujo, muitas vezes, o tratamento alopático não tem o que fazer. Né? São intratáveis, e você leva realmente essa qualidade de vida e a esperança para as suas pessoas. Muito obrigado pela sua fala, obrigado mesmo, agradeço aqui a participação de todos aqueles que estão nos ouvindo, e vamos em frente, gente. Força para a homeopatia, força para tudo aquilo que a gente deseja, e vamos em frente que a coisa vai passar e nós vamos mostrar realmente para que viemos. Fábio, muito obrigado, as suas despedidas. Bom, o que podia ser falado com uma verdade foi falada, tá? A verdade nossa é essa, tá? Não temos que esconder nada, estamos aqui há mais de 200 anos, sem propaganda na televisão, no jornal, coisa igual, e com um crescente número de médicos que adotam a homeopatia em sua prática. Não é uma competição homeopatia-alopatia. A homeopatia tem o seu espaço e ela é muito útil quando bem aplicada. E não vai contra outras terapêuticas. Tá? Isso é o mais importante que entendo. Não vai contra. Ela complementa, ela faz parte. Se houvesse uma única medicina perfeita, não existiriam outras. Tá? Vejam bem, essa é a situação da imperfeição humana, ter várias opções. Então, contem conosco aí, nós estamos sempre firmes e defendendo o paciente, tá? E seus direitos de escolha e a sua saúde, e não a perpetuação da doença. Tá? Obrigado. Obrigado, Fábio, obrigado a todos. Pessoal, a gente se despede aqui e fiquem atentos. Em breve, mais podcasts aí do Homeopapo. Um grande abraço para vocês e muito obrigado.